Quando começar a levar a criança ou adolescente num psicólogo ou uma psicóloga? Tem mais ou Pronto. menos assim, tem uma idade, uma fase. Excelente essa pergunta. Porque assim, normalmente a adolescência em si tem algumas fases. Para quem não conhece, quem só convive, tem a fase da rebeldia, que todo adolescente fala, vou sair de casa. Não aguento mais e ficar nesta casa. Até que, tipo, o pai vai, dá aquela risadinha, tudo bem, começa a trabalhar. Vamos ver se realmente você. Aí a mãe diz logo: enquanto você comer dentro de minha casa, você faz o que eu Mandar. mandar. Aí começa o nosso contexto. Ou seja, eu continuo mantendo esse ambiente hostil em que a criança, o adolescente, ele quer realmente sair. E a gente percebe que muitas vezes é cultural. Mas aí depois a gente vai entrar nessa parte meio Sim. cultural, porque assim, tem algumas pessoas que infelizmente batem nos seus filhos porque foram criados apanhando pelos seus pais aquela ideia. Eu bato para educar melhor do que os outros da rua baterem. E vem alguns conceitos que por diversos lugares, cidades, interiores da vida, realmente pessoas falam e aquilo ali entra na vida da pessoa e ela dá seguimento a esse Exatamente. contexto de violência. Mas assim, só para poder a gente tentar quebrar esse paradigma. E as pessoas que nos acompanham depois assistir o episódio e entender. Quando começa a abrir o alerta de tipo assim, vou levar o meu filho, a minha filha, a minha sobrinha em um psicólogo e uma psicóloga que ela precisa realmente ter uma certa atenção. Pronto. Então, não existe uma data, não existe uma idade certa, né? O que a gente tem dentro da psicologia? Crianças até 3 anos, elas ainda estão em um processo muito mais peculiar de desenvolvimento. Então, não existe avaliação psicológica para crianças menores de 3 anos, certo? Não existe testes psicológicos para crianças de 3 anos. E aí, isso é a minha visão. Não há uma necessidade de 4 anos, eu colocar uma criança para prevenir ela, colocar ela no processo psicoterapêutico. Por quê? Vou explicar. Dentro da psicologia tem uma diversidade de serviços e existe o serviço de psicoterapia individual. O serviço de psicoterapia individual, ele tem como foco um indivíduo, alguma disfunção, algum sofrimento, algum prejuízo que aquele indivíduo ele tenha. Então, quando a gente está com uma criança, não precisa que ela tenha esse acompanhamento. O que ela precisa, sim, é de práticas psicológicas, que é dentro de um grupo sobre as emoções, sobre respiração consciente, mindfulness, atenção plena. Então, é importante que a gente estimule na criança, né, desde o início, práticas de respeito, de autorrespeito, de autoconhecimento, respiração. Então, tudo isso é importante que a gente apresente à criança. Porém, quando a gente está falando de uma criança que ela sofreu uma violência intrafamiliar, uma violência externa, a gente precisa que tenha uma avaliação de um profissional para verificar aspectos subjetivos, aspectos que não são observáveis ou aspectos que não são verbais. Então, a gente, enquanto profissionais da psicologia, a gente tem acesso a recursos para identificar possíveis conteúdos que não conseguem ser verbalizados pela criança. Então a gente faz essa avaliação psicológica para verificar um nível de trauma, um possível trauma. Pronto. Se a gente está falando de uma criança que ela vive um contexto de violação, a gente está dizendo que eu preciso de um espaço que preserve a proteção, que mantenha essa criança protegida, que consiga acessar essa criança e que ela tenha um contexto de se perceber enquanto indivíduo fora, como não merecedor daquela violência. Então, a gente está falando sobre marcadores. Preciso colocar a criança com 3 anos para o psicólogo com medida protetiva ou preventiva? Não, não há necessidade. Se a criança, os familiares eles estão se separando, preciso, porque os pais estão se separando, colocar para o psicólogo? Não. Só se essa separação não for amigável, se essa separação não está muito bem organizada, se essa separação ela não está fluindo muito bem, aí é importante que a gente tenha o suporte de um profissional para fazer com que essa transição de uma família nuclear em que os pais são casados passe para um outro tipo de configuração familiar. Certo? E aí, quando entra na adolescência, o que a gente tem é um indivíduo que ele cresceu dentro
de um contexto controlável. Ele vai para onde os pais levam, eles se matriculam, então a noção de si ainda é muito vinculada ao que os pais determinam. Na adolescência existe um processo de individuação, ou seja, o indivíduo ele começa a se enxergar como um indivíduo fora dos pais. E aí que é chamado como período rebelde, que nada mais é do que o processo de autonomia. O que é estimulado em casa? Enquanto você estiver embaixo do meu teto, você vai fazer... eu estou hiperestimulando a independência. Não precise mais de mim, porque quando você deixar de precisar de mim, eu não me meto mais na sua vida. Isso não é autonomia, isso é independência. E aí você não desenvolve indivíduos que sejam autônomos, ou seja, consigam se gerenciar, consigam dar conta de si, consigam ter regulação emocional, estabilidade financeira, responsabilidade. Isso é autonomia. Então, se eu tô com o meu chefe, quando eu tô na escola, na faculdade, e eu consigo entender que tem várias questões, consigo lidar com a frustração, por exemplo, eu tô criando pessoas para ter autonomia. Mas quando eu não faço isso, eu tô criando indivíduos independentes. E quando tem alguém que não é independente, ele não cria vínculo, ele não cria responsabilidade, porque ele é independente, ele é solto no mundo. E aí a gente tem essa prática, né? Cada vez mais forte. Porque quando você estiver no teto, então vai fazer assim, porque eu tô mandando. Na primeira oportunidade que tiver, vai embora. E aí, algumas famílias torcem para dar errado, para dizer, tá vendo? Eu disse que você ia voltar. Ou seja, eu não desenvolvi um indivíduo, eu não desenvolvi uma autonomia do indivíduo, eu só quis provar que ele era um fracassado. Porque você não vai dar conta sozinho. Então aí a gente está falando, olha aqui de novo o conceito. A violência é um contexto social. Então, se a gente vê, né? Agora você perguntou sobre quando de fato colocar. Situações traumáticas. O que é situações traumáticas? Que atravessam o indivíduo, a forma como ele realmente percebe aquela experiência. Uma separação dos pais, uma violência sexual, uma violência física, uma experiência de bullying dentro do colégio. É importante que a gente procure um profissional para a gente acompanhar. Mas se não houve uma questão externa, mas há um processo interno, um embotamento afetivo, que é uma criança que normalmente era uma criança expansiva, falava com todo mundo, brincava com todo mundo, tinha uma interação, tinha uma rede de amigos muito importante, brincava, era brincalhona. Aquela criança que todo mundo brinca com ela, todo mundo fala com ela, ela é legal, ela é bacana, menino, todo mundo. De repente, que não é do Neida, nada é do Neida, tudo acontece por um processo, a criança começa a ficar mais introspectiva. Você chama pra sair, ela não quer sair. Você chama pra fazer uma coisa, ela não quer fazer. Ela começa a não ter mais gosto pelas coisas que geralmente ela tinha. E não substitui, porque criança também substitui, né? Então hoje eu amo rosa, amanhã eu amo azul. Mas existe uma substituição, né? Mas quando ela deixa de gostar das coisas, deixa de gostar dos brinquedos, deixa de se preocupar consigo mesma, um sinal de alerta precisa ser aceso nessa família. Alguma coisa está acontecendo. Não adianta eu exigir desse indivíduo que está em situação peculiar de desenvolvimento que ele me explique. Se eu que estou de fora não estou conseguindo compreender, eu que tenho um cérebro desenvolvido, eu não consigo compreender, entender qual foi o processo que foi vivido, vamos procurar um profissional para nos ajudar a compreender o que está acontecendo. E uma questão importante que eu observo. Eu quero que meu filho volte a ser o que ele era. Eu quero, por favor, doutora, por favor, psicóloga, por favor, Julie, eu quero que meu filho volte a ser o que ele era. Mas a que custo? Porque aquela criança que era daquele jeito servia a quem para ela ser daquele jeito? Então, isso não são perguntas que eu faço para a família, mas são perguntas que eu tento compreender. Quando um adolescente ele muda o comportamento, quando a criança muda o comportamento, é uma questão que é da fase mesmo, é uma questão de que, poxa, não acho mais legal, eu não quero mais fazer isso. Aí a gente faz um recorte hoje das redes sociais, né? Os filhos dos famosos, por exemplo.
são super expostos, hiper expostos, são fruto de conteúdo dos pais, né? Estão ali. E aí existe uma cobrança, inclusive, de eu não sei o que vai ser de mim se tal criança crescer e quiser ser low profile. Ou seja, ela é obrigada a satisfazer o adulto, a entreter o adulto. Aí, quando essa pessoa decide ser low profile, né, deixa de querer fazer coisa, tá acontecendo alguma coisa. Porque quando ela era criança, ela era expansiva, ela não compreendia aquilo. À medida que ela vai crescendo, pode ser que ela compreenda e diga assim, na autonomia dela, não quero mais fazer. Mas se não for um caso desse, for de fato uma questão, eu preciso avaliar. É uma questão neurológica, é uma questão, né? Tem um processo de depressão já iniciando, tem um processo de bullying sendo vivenciado, vivenciou alguma experiência de violência sexual. O que é que aconteceu para a gente compreender isso, né? Dessa criança. Então, qualquer mudança de comportamento, né? Acentuada é o sinal de alerta para a família. Para uma criança super comunicativa, feliz e contente e fica triste, e para uma criança que não tinha muita interação, quase não queria sair de casa, tinha um contexto familiar muito restrito, e de repente começa a querer fazer tudo. Isso aí a gente tem que avaliar para ver se não tem também uma questão aí a nível neurológico, emocional. E aí a gente está falando sobre uma acentuação muito importante, tá? Não é a criança começou a se vincular com alguma coisa, demonstrou interesse e pronto. Entendeu? Só para tomar cuidado com essas ideias de que uma mudança já configura uma questão de transtorno. Certo? A substituição vale para tudo, né? Música, cores, comportamentos. Tudo. É importante que a gente substitui as coisas, né? Uma hora a gente gosta de uma coisa, a gente gosta de outra. Faz parte da vida, né? A vida a gente oscila. Nós somos seres sociais. Então, o contexto que a gente está, ele tem muita influência na forma como a gente gosta das coisas, né? E o adolescente, ele precisa pertencer, né? Para ele sobreviver. Então, aquele grupo que o acolhe, ele tem que assumir a identidade daquele grupo. Então, se eu estou questionando, meu filho está andando com mais companhias, eu preciso pensar qual é o ganho simbólico que o meu adolescente está tendo para estar andando com essas más companhias, por exemplo. Porque, e eu quero, gente, minha família, não estou querendo passar a mão na cabeça de adolescente não, dizer assim, deixe, aceite, está tudo certo. De jeito nenhum. O que eu estou te dizendo é para você ficar atento, porque às vezes é uma proteção que esse adolescente está tendo na escola para ele não ser vítima de bullying. Ele está andando com as pessoas que fazem bullying para ele se proteger. Então, a gente precisa encontrar outros contextos de proteção, outros espaços de proteção, outras estratégias de proteção. Antes da gente dizer, para de andar com as pessoas porque elas não prestam. Eu preciso entender qual é o contexto. O que é que você está ganhando? Qual é a identidade desse grupo? Qual é o perfil desse grupo? Eu não dou conta de perguntar isso para o meu filho. Vou procurar um profissional para me ajudar a compreender, né, essa história, o que é que está acontecendo, qual é a característica desse meu filho, qual é o perfil o que é que ele está buscando, né, como é que ele se enxerga, que é a autoestima, né? Então, são marcadores que a gente precisa ficar atento para a criança e adolescente. A senhora falou uma coisa interessante, porque acontece muito na escola, né? A criança, ela se identifica com algumas pessoas na escola e ela começa a andar. Uhum. Se ela tá andando com os perturbados, é porque tem algo nos perturbados que ela tá se sentindo bem e poder tá convivendo. Se ela quer andar, normalmente se ela quer andar com os valentões é porque todo mundo da escola respeita ou tem medo, então ela quer também pertencer àquele grupinho para todo mundo ter... Igual a Rímora do tubarão, fica ali embaixo, só da proteção, só... Isso. Eu não sou um tubarão, eu sei que eu não sou, mas eu tô me beneficiando ali de alguma forma do que o tubarão faz, né? De ele ser o rei dos mares, né? Então ela tá ali se protegendo. Aí se eu digo assim, pare de andar embaixo do tubarão, o que vai ser da Rímora? Ela vai ser devorada, se bobear pelo próprio tubarão. Verdade. Entendeu? Verdade. Então não dá pra eu falo no processo terapêutico que a gente não tá na terapia pra tirar nada. Então, se um adolescente, uma criança, um adolescente, uma pessoa, ela tá apresentando um comportamento, o meu objetivo não é tirar aquele comportamento, é compreender aquele comportamento. Ele tem uma história, ele tá querendo comunicar alguma coisa.
Então, inclusive, na prática da autolesão, né, da adolescência, que as pessoas chamam de automutilação, minha pesquisa foi sobre qual é o significado da autolesão desses adolescentes. O que é que eles querem comunicar? Porque todo mundo diz, tá querendo chamar atenção, tá assim por falta de não sei o quê. Quer se aparecer. Todo mundo fala o que é que aquele comportamento significa. Mas e quem faz? O que é que significa para você que se cortar? Qual é a comunicação que você quer passar? Qual é a comunicação? O que é que você quer comunicar com isso? Né? Então, a gente precisa compreender. Então, eu como psicóloga, eu tento compreender as pessoas. E se eu encontro com você e você não sabe se comunicar, primeiro eu vou te ajudar a aprender a se comunicar, para depois você se comunicar comigo e a gente a partir daí conseguir comunicar com o mundo. Isso é o processo terapêutico. Porque não é você chega com sofrimento, eu tento mudar para que você funcione para o mundo e não para você mesmo. Você funciona no seu mundo, não é com base numa teoria perfeita, fada perfeita sem defeito, uma pessoa que é... Não. Você funciona dentro de uma realidade. Eu preciso compreender que realidade é essa. O que é que você quer comunicar com as suas atitudes.